Atenção, porque essa polêmica pode dar o que falar. Um lance que revoltou os torcedores, uma arbitragem que está sendo duramente questionada e uma decisão que levantou uma pergunta: por que o VAR não chamou o árbitro para rever o lance? E não para por aí. Durante o debate, os comentaristas não economizaram nas críticas e colocaram em discussão expulsões, possíveis pênaltis e a forma como os lances estão sendo analisados no futebol brasileiro. A polêmica ficou ainda maior quando outros lances foram colocados na mesa, levantando questionamentos sobre critérios, interpretações e a consistência da arbitragem. Mas afinal, será que a arbitragem errou feio ou a interpretação dos lances está dividindo opiniões? Fique até o final, porque você vai conferir os principais lances e entender por que essa discussão ficou tão quente. E antes de continuar, já deixa o like, inscreva-se no canal e comente. Para você, era cartão vermelho, pênalti ou o árbitro acertou? Quero saber a sua opinião, porque essa polêmica promete render muito. Agora, Marcos André, você e o Mauro questionam muito esse Palmeiras, as atuações. Eu não. Eu até vanglorio mais o resultado, porque eu acho que o próprio torcedor do Palmeiras, o que ele quer é título no ano. Ele quer título, porque ele está 2 anos sem um título de expressão, investindo muito. Mas, Vamp, a atuação ontem foi ridícula. E outra, o Internacional tem um goleiro ali que acabou de chegar, que tá meio inseguro, né, que é o Matheus Cunha. E os caras mal chutaram no gol. Eles tiveram uma chance de perigo contra um time que estava na zona do rebaixamento, Marcos André. Boa tarde, Tico, Raí, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos. Você foi muito bem até no discurso aí, 16 minutos, camisa bonita da empresa, pilhado. Só foi mal no final, aí você tem que quebrar, você vai... Tinha um personagem na escola do professor Raimundo, agora para tirar 10, vai, ele quebrava. Ele ia tudo bem. Capital da Espanha, Madrid, 10. Capital de 10. Agora para tirar um 10 mesmo. Capital do Brasil, o cara dizia São Paulo, e não tirou 10. Muito bem. Eu e o Mauro falam, o que é que eu falo do Palmeiras, tipo? Eu não falo nada do Palmeiras, pô, só comenta aqui na hora. O Palmeiras tá aí gastando, tem 2 anos que não ganha um título ainda de expressão, né? Um ano muito cobrado, tá vivo em 3 competições. Copa do Brasil, liderando o Campeonato Brasileiro. E tem o jogo do meio de semana pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, onde se enfrentaram na fase de grupo. O Palmeiras perdeu dessa equipe. O Palmeiras contrata muito, tem um Paulinho aí todo dia sendo debatido, porque comprou um jogador caro e não atua, né? Sempre aparecendo lesões. O John Arias chegou, tá valendo a pena a contratação, jogando muito. Ontem o Palmeiras não conseguiu furar a defesa do Inter, como o próprio Flamengo também não. O próprio Corinthians aqui ganhou, mas não passou, né? Uma sequência de jogos do Inter que, para dar confiança, até pergunta assim, pô, o Pesolano, cara, chegou aqui, dirigiu o Cruzeiro, o Ronaldo levou para a Espanha, para o Valladolid, pô, no Inter, com essa forma de jogo muito aquém, usando a defesa ao máximo, né? Você vê como os zagueiros do Inter saem de uma partida, os defensores, tudo desgastado, que é o tempo todo defendendo, tentando uma bola de um contra-ataque, um passe encaixado do Alan Patrick, pro Bernabé, ou pro... Como é o nome do outro lá? Joga no ataque, esqueci o nome. É o Carboneiro. Carboneiro. Sempre usando isso, até o Vitinho, né? Que eu achava que era mais atacante, tá defendendo bastante. De ala, né? Tá de ala. Ele sempre foi um cara que jogava aberto e ia pra dentro, né? Sim. Voltando muito pra marcar, muito além. Mas a verdade é que conseguiu esse ponto precioso, como também o Inter tirou o ponto do Flamengo dentro da competição, né? O Palmeiras vem mais sob pressão, porque 2 anos sem ganhar título, com contratações. O Flamengo é muito cobrado também por toda a estrutura que tem, o dinheiro que tem, os atletas que tem, mas o Flamengo, na última temporada, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro e vice-campeão mundial. E o Palmeiras precisa voltar a retomar esses títulos importantes, né? Só conquistou o Campeonato Paulista nesses 2 anos. Então, se pede uma performance maior, acho que o Palmeiras, no jogo de ontem até, a torcida ficou impaciente com toque de bola, mas tocar a bola se ter posse de bola, mas em direção ao gol, né? Não ficar com aquela posse de bola como arame liso. E aí vem as cobranças.
Ainda tá com a gordura. Hoje tem 6 pontos de frente. O Flamengo tem um jogo a mais. Tem várias rodadas, ainda mais 16 rodadas. O Palmeiras ainda enfrenta esse Flamengo aqui dentro de São Paulo. E tem muita coisa para acontecer. Mas ontem não conseguiu criar quase nada. Eu acho que a melhor chance de todo o jogo foi do Alan. A cabeçada que voltou, ele chuta. E o zagueiro do Inter tira em cima da linha do gol. Pouca produção ofensiva, onde você tem Flaco Lopes voltando de Copa do Mundo, você tem o Tigrinho, o Maurício jogando melhor, o Souza voltou melhor. Poderia ter criado mais oportunidades e não criou. Foi muito abaixo, né? O Mauro mesmo fala muito aqui no programa, né? O Mauro ontem até me mandou uma mensagem, né? Depois do jogo, e ele fala aqui no programa, então eu posso até falar, né? Que ele me mandou a seguinte mensagem: olha aí o Palmeiras que você tanto elogia, olha o futebol do Palmeiras quando acabou o jogo. Eu elogio porque os números são impressionantes, e eu acho que se você tem número, né, você, cara, tem que elogiar. Se os caras fizeram a melhor campanha da história, né, do Palmeiras no Brasileiro no primeiro turno, eu acho que tem que ser elogiado. Eu acho que é um trabalho que, tá rendendo frutos, por enquanto, na temporada do Palmeiras. Só que a atuação de ontem, ela foi assustadora. E a atuação de ontem, né, porque tem vezes que o Palmeiras joga mal, né, mas ganha. Ontem jogou mal contra um time que estava na zona do rebaixamento. Eu falei ontem aqui que o Palmeiras e o Flamengo ontem, antes do jogo, tinham a obrigação de vencer nessas disputas que os dois estão tendo. E aí o Palmeiras joga um futebol como esse, Bruno, que revoltou ainda mais o Abel Ferreira, né? Por quê? Porque o Inter teve um dia menos de descanso que o Palmeiras. E pro próprio Abel não pareceu isso. Mas ganha ainda mais peso essas críticas do Mauro César Pereira, do Vamp também, que ele critica o futebol do Palmeiras no ano, depois desse jogo? O Palmeiras... Peraí, Bruno. Eu não fico aqui criticando a bola de ninguém, não, viu? Não me bote nessa parada aí, não, viu? Ué, você não falou que o futebol do Palmeiras é abaixo? Tá abaixo? Não, você que fala todo dia isso aí. Eu falo que... Não, bota lá, o Palmeiras jogou bem, jogou mal. Problema dele, Abel que tem que treinar. Desculpa, ele tá com medo, então desculpa. Então, pronto, deixa, vai lá, herói. Deixa eu com medo. Do jogo de ontem, né? O time o Palmeiras tem uma questão, né? O Mauro, ele cobra um melhor futebol, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, né? Ele tem uma expectativa maior, assim, eu concordo que os times não jogam bem com frequência, só que eu não espero mais. Aí eu não estou falando nem pelo Mauro, assim, eu acho que ele espera mais ou acha que deva jogar mais. Eu não espero muito mais, eu acho que eles vão jogar mais ou menos isso, vão ter altos e baixos. Acho que o que pagam aqui, não só o Palmeiras e o Flamengo, todo mundo cria uma expectativa meio irreal. Uma superioridade muito grande. É uma superioridade que, como se fosse assim, o Palmeiras é muito superior ao Inter. Ele não é muito superior ao Inter. Ele é melhor. Nos pontos corridos, sim. Bruno! Sim. Mas se não é muito superior, então gasta mal dinheiro. Todo mundo gasta mal, os 20 gastam mal. Se o Palmeiras gastou 700 milhões de reais em reforços e o Inter não gastou nem 100, o Palmeiras tem que ser muito melhor que o Inter. Mas não é. E os 20 gastam mal, não é o Palmeiras. Os 20 gastam mal. E o que eu falo aqui, Bruno... O cara paga aqui coisa que os jogadores não valem. O Bruno, o que eu falo... O jogador que joga aqui vale 20 milhões de euros. O que eu falo aqui muito no programa é o seguinte, não é o plantel, os 11 contra 11, qualquer time faz jogo duro. Pau a pau. É pau a pau. Amanhã que vai ter o sorteio da Copa do Brasil, sim. Se der Palmeiras e Atlético Mineiro, para mim tá aberto. Sim, é igual. A pontos corridos é outra coisa. É isso. A diferença do Palmeiras e do Flamengo é se eles têm mais gente. Eu digo aqui sempre, para mim os jogadores que jogam aqui, eles são entre nota 7 e 5, os que jogam na Série A. O Palmeiras e o Flamengo, eles têm, e os nota 7 não passam de 10. Eu tô talvez até exagerando. E o Palmeiras e o Flamengo, eles têm a maior parte dos nota 7. E eles têm vários nota 6. Dos que jogam com frequência, talvez nenhum nota 5. Então, às vezes, sai um 6, entra outro 6. Sai um 7, entra um 6. Tá bom. Os outros, quando sai um 6 e os outros têm poucos nota 7, entra um 5. Fica tudo 6, 5. E às vezes, olha para um time grande, Inter, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Santos, às vezes o time inteiro é quase nota 5. E tem, uns 3, 4 nota 6 e 7, 8 nota 5.
O Palmeiras e o Flamengo, normalmente eles têm 3, 4 nota 7 e os restos nota 6. Acho que a diferença é essa, é mínima. Assim, aí o Palmeiras, ele tá jogando por enquanto com o Flaco e o Vitor Roque no banco, e daqui a pouco, já no meio de semana acontecer, eu tenho certeza que pelo menos o Flaco será titular. O Vitor Roque, não sei da parte física dele como que tá. Mas assim, entram ainda o Sousa e o Maurício, que não são brilhantes, mas eles são nota 6. Tem time que entra jogador muito ruim no lugar. Então esse é o ponto, né? Quando o Flamengo joga sem o Paquetá. Mas aí ele tem o Carrascal, que é muito criticado, mas o Carrascal é melhor que os meias que o Santos tem, que o Inter tem, que o Grêmio tem, ou é parecido. Só que aí, no caso desses times, o Carrascal seria o titular. Aí quando ele sai, entra um pior que ele. É esse o ponto que pega. Então, assim, eu acho que aqui os gastos, não só do Palmeiras e do Flamengo, eles são absurdos. Aí criam uma coisa de que há uma superioridade técnica avassaladora, e não há. Não há, eles são melhores na média. Eles vão tropeçar bastante. Palmeiras ontem empatou em casa. O Flamengo até o fim do campeonato vai ter empate em casa. Vai ter empate em casa contra time do meio da tabela ou de baixo. O Palmeiras terá outros também. Mas assim, ontem jogou mal, claro que pode jogar mal, claro que pode jogar mais do que jogou ontem. Ontem foi um jogo ruim do Palmeiras, mas se fosse um jogo bom do Palmeiras, não seria 4-0, seria talvez 2-0, quando muito. E quando joga mal, você tropeça, você empata com o Inter, você perde para o Atlético Mineiro. Quando você joga bem, você ganha de 1-0, de 2-0. Então é essa a diferença, que dá a impressão que se o Palmeiras tivesse jogado tudo que ele pode, ele ganharia de 4-0 do Inter. Não é. Não, dificilmente. Talvez ganhasse como aconteceu contra o Vitória, que teve expulsão. Aí sim, quando acontece algo meio fora da curva, o Vitória ficou com 9. Aí abre caminho para ter um placar maior. Mas no normal, quando joga bem em casa, ganhar de pouco, ganhar apertado. O normal é isso. Palmeiras e Cerro Porteño, eu acho que é jogo para 1-0. Acho que é 1-0, 2. Se for 2, está excelente. Se for 2, eu acho que praticamente mata a classificação. Pode acontecer uma goleada? Pode, mas não é muito normal. Assim, o Cerro veio jogar aqui na fase de grupos e ganhou de 1-0 no estádio do Palmeiras. E claro que se o Cerro jogasse um campeonato de pontos corridos no Brasil, mesmo que o Palmeiras, o Cerro estaria atrás do Palmeiras. Talvez com 20 pontos de distância. Sim, é mais ou menos. O Cerro é mais ou menos do nível desses outros times aí do campeonato. O Cerro é um time, sei lá, de 10º lugar no Brasileiro, 11º, por aí. E quando o Palmeiras pega um time de 10º lugar, 11º, ele tem dificuldade. Só que aí, como é mata-mata, é um jogo só. Quando é pontos corridos, quando o Cerro, o Inter, o Grêmio, o São Paulo joga com 3, 4 desfalques, ele sofre mais do que o Palmeiras e o Flamengo quando jogam com 3, 4 desfalques. Então essa é a diferença. Ontem o time jogou mal. Acho que o Abel aí fez uma boa análise do jogo, né? No primeiro tempo, aí a análise do Abel, e é fato, o Inter não joga com centroavante, né? Então o Alan Patrick fica lá na frente, aí ele volta, vira mais um de meio e deixa a Bernabé e Carboneiro para correr. Palmeiras teve dificuldade para encontrar esse movimento, aí o Inter conseguiu ficar mais com a bola, ter mais um no meio campo, preencher mais o meio. No segundo tempo ele corrigiu, mas aí o Inter fica atrás e o Palmeiras não furou a retranca. O time jogou mal, como o Abel falou, como o Abel fez uma análise do jogo, que eu acho que foi uma análise bem correta. Mas assim, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo, eu acho que a proporção ela é menor do que todo mundo imagina. Assim, todo mundo não, muita gente. Acho que é meio... Tem muita gente que acha isso, tem outras pessoas não. O Palmeiras pode jogar mais, só que assim, aí pegar a média do Palmeiras no ano, eu acho que dentro do que o Palmeiras se propõe, dentro do que o Abel propõe, a maioria dos jogos são bons. O Abel, ele propõe mais ou menos um jogo mais pragmático, assim. Então, a maioria são bons. O que o Abel quer? Ele quer competir, vencer, ganhar. Ele não quer dominar totalmente o adversário, meter uma goleada. Acho que nem passa muito isso na cabeça dele. Ele quer que o time dele seja eficiente, que defenda bem, que ataque bem, que aproveite as oportunidades e pronto. Não precisa dominar, ficar com a bola o tempo inteiro, botar o adversário na roda. Acho que ele nem pensa nisso. Então, nessa média, dentro do que o técnico quer, acho que o time, na maior parte dos jogos, vai bem. Mas vai ter jogo ruim, vai ter oscilação. É um bom time, um time forte. No Brasil é o melhor junto com o Flamengo, mas ele, no mano a mano, no 11 contra 11, ele é melhor que a maioria, mas não é uma distância tão grande. A distância está no elenco, está na reposição quando perde jogador.